Entra uma palestra que o Peter Attia tem no YouTube, é fantástica, chama Usando a Engenharia Reversa para Viver Mais. Ela está em inglês, é incrível. Uma aula que ele deu numa faculdade e alguém gravou. Ele está lá no quadro, desenha um monte de curva. Aí ele explica qual que é a ideia que a medicina da longevidade tem para a população em geral. Ele coloca duas curvas. Uma curva começa caindo cedo, e aí essa curva indica o quanto o sujeito viveu e a qualidade da vida dele. Uhum. Aí ele mostra que o americano médio hoje alcança o seu mais alto grau de qualidade de vida em termos de saúde por volta dos 25 a 35 anos. Onde ele está mais... Passou a adolescência, já está ali, está saudável e tal. E depois começa a decair, começa a ter hipertensão, começa a estourar uma diabetes, começa a ter dislipidemia. E aí depois tende a começar a adoecer de fato por volta dos 50 anos e precisar de medicamento, e aí vai morrer lá pelos 70, 75. Só que a curva começa a cair muito cedo, na visão do Peter. E isso onera tudo. Onera saúde, onera postinhos de saúde, por exemplo, falando em Brasil. Então o sistema fica onerado por um cara que está doente e vai ter uma sobrevida longa às custas de medicamento. E na ideia dele, eu lembro que uma vez eu fiz uma aula pro RD sobre essa aula dele, explicando pra galera. Minha mãe assistiu e falou, tá louco, o que tá acontecendo? Tá mal aí? Eu falei, não, mãe, tu não entendeu. Porque chega uma altura da aula e fala, isso aqui é o ideal, isso aqui é o que eu quero pra mim. Que é a segunda curva que ele desenha. Que é você manter a curva até os 90, bem alta, e ela cai rápido. Tem no livro. Ah, tem no livro? Pode ser o seu último ano, digamos assim, ser ruim, entre aspas. Ele rápido, quer que você né? morra de uma vez, tipo, pá, morrer. Morrer tipo Abílio Diniz, digamos assim. Você não onera ninguém, não... Ficou muito bem durante a vida em termos de Isso, capacidade física. Exato. Inclusive, eu postei uma foto quando o Abílio Diniz morreu, que Deus o tenha, e esse livro estava na mesa dele. Olha Tava. só. Então ele estava lendo sobre aumento de vida e longevidade Com 90 anos quase. com 80 e poucos, né? Exatamente. Que mostra Isso como é o cara é importante. diferenciado. Assim, a gente vê muitas vezes aquele paciente que chega às vezes no consultório, já tem mais de 60 anos, não tem mais nada para fazer. Você tem como ganhar massa muscular ainda, você tem como ter mais independência, você tem como melhorar sua capacidade física. Eu tenho um paciente de 60 anos que está treinando para uma meia maratona e que não corria antes, que fique bem claro. Ele vai fazer agora, assim. Isso é muito legal. Esse tipo de intervenção que a gente consegue fazer sobre as pessoas, seja você dando a ideia para ela disso, você inspirando a pessoa para isso, ou trazendo o dado para ela, isso realmente muda a vida das pessoas. A qualidade de vida que essa pessoa consegue ter, ele vai pegar, ele comprou a passagem, vai viajar com a família inteira para fazer a meia maratona. Não é só o fato de correr a meia maratona que ele tem, é tudo que está ao redor disso. O neto dele vai abraçar ele no final da prova, porque abraçou o pai. Então ele tem isso na cabeça dele, sabe? O tanto que isso acaba realmente sendo importante. Eu fiz uma prova de triatlon ano passado, o início do ano, não lembro mais, acho que foi ano passado, foi início do ano, né? Foi uma provinha de um short triatlon, onde eu nadei 750, pedalei 20 e corri 5 km. Eu nadei 16 minutos, pedalei 20 km em 40 e corri 5 km no final para 19 e alguns quebrados. Caramba, 5 para 19? Depois de tudo. Isso. Porra, e tá aí, bem, não, foi bom. E aí, eu lembro que eu ganhei 6 pontos de VO2 nesse treinamento para fazer isso. Eu fiz ergospirometria, fiz tudo certinho. O relógio que eu usava estava certinho com a ergospirometria. Foi bem, ganhei 6 pontos de VO2 e ganhei uma sobrevida legal. Mas o que mais me impactou, cara, eu fiquei em 12º na minha categoria, de 25 a 30 anos. E o cara que ficou em primeiro na categoria acima de 65 anos fez no mesmo tempo que eu, cara. Caramba. 1h15. Sinistro. Acima de 65 anos, o cara que ficou em primeiro. Então, como ele disse, não é que você tá com 50 anos e acabou assim, não tem mais nada para fazer. Principalmente esportes de endurance, o auge, a grande maturidade, os quebradores de recorde em esporte de endurance, corrida, nadar, pedalar, é 40 e poucos anos, assim, é o auge da galera. Isso é muito legal. Então, acho que a galera tem que quebrar essa ideia de que não, passei dos 40, já ferrou, já não dá. Os 40 é os novos 30, na verdade, não é o que a gente fala? Sem dúvida, sem dúvida.